Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração mariana do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco da janela do Palácio Apostólico, neste 33º domingo do Tempo Comum, este 15 de novembro, ocasião em que a Igreja celebra, no 33º domingo do Tempo Comum, o Dia Mundial dos Pobres. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático, os amigos de Portugal, os amigos de todo o Brasil. A nossa saudação aos amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Vida, RCR Rede Católica de Rádio, TV Pai Eterno de Goiânia, Rádio e TV Aparecida, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida. A nossa saudação aos amigos da EWTN TV nos Estados Unidos, dos Scalabrinianos Rádio Web em Massachusetts, também nos Estados Unidos. Saudamos ainda os amigos da Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, a Rádio Dom Bosco dos Salesianos em São Paulo e a Rádio Carmo, Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, São Paulo. Como ressaltamos, neste 33º domingo do Tempo Comum, celebramos o Dia Mundial dos Pobres, é o 4º Dia Mundial dos Pobres. Temos neste momento imagens da Praça São Pedro, aqueles que nos acompanham tendo as imagens, com a nossa atenção voltada para a janela do Palácio Apostólico, onde o Santo Padre assomará dentro de instantes para conduzir a oração mariana. Domingo com 18 graus centígrados na Praça São Pedro, a temperatura de 18 graus centígrados e 75% de umidade relativa do ar. O Santo Padre presidiu a Santa Missa esta manhã na Basílica Vaticana, às 10 horas locais, nesta celebração especial pelo 4º Dia Mundial dos Pobres. A data foi instituída pelo Papa ao final do Jubileu Extraordinário da Misericórdia para ser celebrado no 33º domingo do Tempo Comum. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, acena a multidão aos fiéis e peregrinos presentes na praça. Acompanhamos a sua alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Neste penúltimo domingo do ano litúrgico, o Evangelho nos apresenta a conhecida parábola dos talentos. Faz parte do discurso de Jesus sobre os últimos tempos, que precede imediatamente a sua paixão, morte e ressurreição. A parábola, a ouvimos, fala de um rico senhor que deve partir e, prevendo uma longa ausência, confia seus bens a 3 de seus servos. Ao primeiro confia 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. Jesus especifica que a distribuição é feita segundo as capacidades de cada um. Assim o Senhor faz com todos nós. Conhece-nos bem, sabe que não somos iguais e não quer privilegiar ninguém em detrimento dos outros, mas confia a cada um um capital de acordo com as capacidades. Durante a ausência do dono, os primeiros 2 servos se empenham a ponto de duplicar a soma a eles confiada. O terceiro servo não faz assim, o qual esconde o talento, enterrando-o para evitar riscos, o deixa ali, protegido dos ladrões, mas sem fazê-lo frutificar. Chega o momento do retorno do dono, o qual chama os servos para a prestação de contas. Os primeiros 2 apresentam o bom fruto de seu trabalho, e o patrão os louva, os recompensa e os convida a participar da sua alegria. O terceiro, ao invés, dando-se conta de ter falhado, começa imediatamente a justificar-se, dizendo:
Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Defende-se da sua preguiça, acusando o dono de ser severo. Este é um costume que também nós temos. Nós nos defendemos acusando os outros. Mas eles não têm culpa. A culpa é nossa. O defeito é nosso. E este servo acusa os outros, acusa o dono para justificar-se. Também nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Então o dono reclama com ele, chama-o de servo mau e preguiçoso. Faz tirar-lhe o talento e faz jogá-lo fora de sua casa. Esta parábola vale para todos, mas, como sempre, em particular para os cristãos. Também hoje há muita atualidade. Hoje que é o dia do pobre, onde a igreja nos diz aos cristãos, estende a mão ao pobre. Estende a tua mão ao pobre. Você não está sozinho na vida. Tem pessoas que precisam de você. Não seja egoísta. Estende a tua mão ao pobre. Todos recebemos de Deus um patrimônio como seres humanos. Uma riqueza humana, qualquer que seja. E como discípulo de Cristo, recebemos também a fé, o Evangelho, o Espírito Santo, os sacramentos e muitas outras coisas. Estes dons, precisa utilizá-los para fazer o bem. Para fazer o bem nesta vida, como serviço a Deus e aos irmãos. E hoje, a igreja nos diz, utiliza aquilo que Deus lhe deu aos pobres. Olha para os pobres. E são muitos. Inclusive em nossas cidades, nos centros de nossas cidades. Há muitos. Fazei o bem. Nós, muitas vezes, pensamos que ser cristãos é não fazer o mal. Não fazer o mal é uma coisa boa, mas não fazer o bem não é bom. Nós devemos fazer o bem, sair de nós mesmos e olhar aqueles que precisam mais. Há muita fome, inclusive no coração de nossas cidades. Muitas vezes nós entramos naquela lógica da indiferença. O pobre está ali, olhamos para outro lado. Estende a tua mão ao pobre. É Cristo. Sim, alguns dizem, estes padres, esses bispos que falam de pobre, nós queremos que nos falem da vida eterna. Olha, irmão e irmã, os pobres estão no centro do Evangelho. É Jesus. Jesus nos ensinou a falar dos pobres. É Jesus que veio para os pobres. Estende a tua mão ao pobre. Recebeu muito? Você recebeu muita coisa? Você deixa que seu irmão e sua irmã morram de fome? Queridos irmãos e irmãs, cada um diga no seu coração isto que Jesus nos diz hoje. Repita em seu coração. Tende a tua mão ao pobre. E diz outra coisa, Jesus. Sabe, o pobre sou eu. O Jesus nos diz isso. O pobre sou eu. A Virgem Maria, que recebeu um grande dom, o próprio Jesus, mas não o guardou para si. Deu ao mundo, ao seu povo. Dela aprendamos o temor a estender a mão ao pobre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as saudações do Santo Padre após a oração mariana. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e irmãs, sono vicino con la preghiera faça-me próximo com a oração as populações das Filipinas que sofrem por causa da destruição e, sobretudo, inundações provocadas por um forte furacão. Expresso minha solidariedade às famílias mais pobres e expostas a esta calamidade. Meu apoio àqueles que se prodigalizam para socorrê-los. Meu pensamento vai em seguida à Costa do Marfim, que celebra hoje o Dia Nacional da Paz, num contexto de tensão social e política que, infelizmente, provocaram numerosas vítimas. Uno-me à oração para alcançar do Senhor o dom da concórdia nacional. E exorto todos os filhos e filhas daquele querido país a colaborar responsavelmente para a reconciliação e uma convivência serena. Encorajo em particular os vários atores políticos a restabelecer um clima de confiança recíproca e de diálogo na busca de soluções justas que tutelem e promovam o bem comum. Ontem, num hospital na Romênia, onde se encontravam internados vários pacientes atingidos pelo coronavírus, desencadeou-se um incêndio que provocou algumas vítimas. Expresso a minha proximidade e rezo por eles, rezemos por eles. E saúdo todos vocês, fiéis de Roma e peregrinos provenientes de vários países. Não se esqueçam hoje que toque em nosso coração aquela ressoe em nosso coração a voz da igreja. Estende a tua mão ao pobre, porque sabe, o pobre é Cristo. Alegro-me particularmente pela presença do coro de voz brancas de Hüssel, da Alemanha. Obrigado pelos cantos de vocês. A todos desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima.
Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos na praça, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico, os fiéis que respondem então à saudação do Santo Padre. Ressaltamos o apelo do Santo Padre, com seu pensamento voltado para as Filipinas, país atingido estes dias por um tufão que tem feito grandes estragos e vítimas naquele país do Sudeste Asiático. Ainda o apelo do Papa em favor da paz na Costa do Marfim, país africano que celebra o Dia Nacional da Paz, e o Santo Padre também se manifesta próximo à população da Romênia, onde numa cidade no norte do país, um hospital onde havia internadas várias pessoas vítimas do coronavírus e que então sofreram as consequências deste incêndio que se desencadeou nessa estrutura hospitalar. Notícias falam de 10 mortos, mais de 17 pessoas gravemente feridas, e assim o Santo Padre manifestando a sua proximidade a todas essas realidades. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco neste domingo, 15 de novembro, 33º do Tempo Comum e Dia Mundial dos Pobres, 4º Dia Mundial dos Pobres. A todos nosso muito obrigado mais uma vez, desejando a todos um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.